Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Paulo Paim. O nosso tema são os desdobramentos da decisão tomada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal com relação ao caso do senador Aécio Neves. A adoção de medida cautelar que foi julgada inclusive pelo Pleno do Senado, do plenário do STJ, sobre a pertinência ou não da aplicação desse tipo de medida com relação a um parlamentar. É exatamente sobre essa dinâmica entre os poderes, sobre essa decisão recente do plenário do Supremo Tribunal Federal, que a gente conversa agora com o senador Paulo Paim. Senador, agradeço sua presença aqui no programa Argumento e estamos prontos para ouvir o senhor. Qual é a análise que o senhor faz? Como o senhor traduz para o cidadão comum essa questão que foi levantada a partir do caso do senador Aécio? Olha, eu estou há 31 anos aqui na casa. Entrei e nunca saí. São um dos poucos, eu acho, desde a Constituinte até hoje. Eu sou daquele princípio, e que aprendi no dia a dia, que decisão do Supremo você pode discordar, mas não tem como não cumprir. É a última instância, tem que ter uma última instância. Então, Supremo Tribunal Federal, lá é a última instância. Eu, por exemplo, no caso de Delcídio Amaral, meu partido, o Supremo pediu para encaminhar o processo e ele tinha que ser afastado. Eu acompanhei a decisão do Supremo, votei e ele foi afastado. O caso, eu na minha posição também, o caso do próprio Michel Temer, o que o presidente está pedindo, o que o Supremo está pedindo? O afastamento dele por 180 dias, para que ele seja julgado, processado, culpado, inocente. O senador Aécio, sou também pelo afastamento do Michel Temer, claro. O senador Aécio Neves, não é nada pessoal contra ninguém. O Supremo também entendeu que ele deve ser afastado, à noite deve posar na sua residência e nesse período o processo vai ser julgado. Culpado, inocente. Eu, com muita tranquilidade, em cima dessa minha coerência, eu voto pelo afastamento, respeitando a decisão do Supremo. Inclusive, sou radicalmente contra essa história de voto secreto. Sabe que o primeiro discurso que eu fiz aqui no Parlamento, quando eu cheguei na Assembleia Nacional Constituinte, eu pedi que não se permitisse mais voto secreto. Depois eu apresentei 2, 3 emendas constitucionais, sempre pedindo que não houvesse mais voto secreto em nenhuma hipótese. Felizmente aprovamos uma delas, aí foi do deputado Fleury, que é idêntica à minha, houve algumas pequenas mudanças, que nesses casos não tem voto secreto. Então não cabe voto secreto, cada parlamentar que assuma a sua posição e vote. Eu votarei acompanhando o Supremo Tribunal Federal. Agora, senador, como constituinte, porque no caso do senador Delcídio, o problema foi uma tentativa de obstrução da justiça. No caso do senador Aécio, não é o mesmo motivo. Então, são coisas diferentes. E aí começam as questões de aplicação da lei. Uma medida cautelar, ela está prevista num código que é inferior à Constituição. Então, se é possível ou não a aplicação dela, foi o debate que teve o plenário do STJ. O senhor, como constituinte, qual era a intenção da época, quando se fez a Constituição, com as prerrogativas que um parlamentar tem? Qual era a intenção? Poderia haver a aplicação de um código que é inferior à Constituição? Poderia. Para mim, no fundo, a legislação é clara. Porque em todos os casos que nós estamos falando, em todos eles, o Supremo decidiu pelo afastamento e confirmou na votação do dia 11, né? E confirmou que o Senado, então, diga se o Supremo está certo ou não com o afastamento. Então, se essa é a decisão final, agora não há mais nenhum embaraço. O Supremo toma a sua decisão, quando é parlamentar, o Congresso decide se ele deve ou não ser afastado. Foi isso que decidiu. Não tem mais o que discutir, não tem mais imbróglio, não tem confusão, não tem lambança. O Supremo pede o afastamento e o Congresso se posiciona. Se posicionou assim na questão do Delcídio, foi um caso semelhante. Queremos ou não, não quero entrar no mérito, mas eu acho que isso é mais grave que do Delcídio. Pode perguntar para os especialistas, pela gravidade do fato. Mas, enfim,
Eu não estou nem julgando. Não, A única coisa que nós estamos fazendo é dizendo isso. O Supremo pede que ele seja afastado, para que ele seja julgado. O Senado, se não ficar no espírito de corpo, vai garantir o afastamento e o julgamento. Só isso. É porque mencionei o caso do senador Delcídio, porque o senhor falou nesse caso, e é uma dúvida que a gente nota que surgiu a hora que veio o caso do senador Aécio. Eu não tenho dúvida porque o Supremo analisou os dois casos. E nos dois casos ele pediu o afastamento. Como é que num caso tu concorda, no outro tu não concorda? Então aí nós viramos julgadores. Eu não estou aqui julgando o Delcídio, ele era meu amigo, mas eu votei pelo afastamento. Eu não estou julgando o Delcídio, como também não estou julgando o Aécio. Eu não estou nem sequer, na minha posição, julgando o presidente Temer, com todas as denúncias que estão aí. O Supremo está pedindo que ele seja afastado por 180 dias. E nós devemos permitir que o processo seja instalado. Delcídio foi algo semelhante, foi afastado, processo instalado, investigado, enfim, pois ele fez aquele acordo de delação premiada. O Aécio Neves, afastado, processo instalado, culpado, inocente, em todos os casos. Esses últimos dias que a gente viveu do mês de setembro, esse começo de outubro, muitos analistas políticos classificaram essa relação entre o Supremo e o Senado como uma grave crise institucional. A gente chegou a ouvir isso de analistas da política. O senhor concorda que isso foi uma crise entre os poderes? E se sim ou não, mas isso foi pacificado a partir do momento em que o plenário do STF pôde se posicionar antes do Senado? Foi pacificado exatamente aí. Se tinha alguma divergência, agora não existe mais. O Supremo pede o afastamento e consulta o Senado. Olha, queremos afastar esse parlamentar. Vocês concordam ou não? Se o Senado diz que não concorda, morreu Neves. Pior que é essa, Neves. A descontração, não morreu Neves, não. Veja bem, agora, quando o Supremo pergunta e o Senado diz sim, afasta é para julgar. Se o Senado quiser segurar, vai segurar até o fim do mandato dele. Tá certo. Que é o caso que o Temer está fazendo em relação ao afastamento dele ou não, que todos dizem que terminando o mandato dele, ele vai ter que responder. Agora, no caso do senador Delcídio, por exemplo, a votação não foi secreta, né? Não foi secreta e nem pode ser secreta. Eu acho que é meio irresponsável levantar essa questão do voto secreto. Porque depois que nós aprovamos a emenda constitucional, e eu fui um dos autores, porque eu insisti muito, acabou essa história para, no caso dos parlamentares, ter votação secreta. Como nem nos vetos mais não tem votação secreta. É voto aberto, é transparente, sem malandragem, sem picaretagem. Isso aí lembra muito o tempo da ditadura, né? Que era tudo meio secreto. Agora é democracia, voto aberto, doa quem doer. Agora, e por que a votação das comissões, das mesas, né? As mesas também, para mim, é voto aberto. Para mim é voto aberto secreto. Também. Não ficaram secretas. É que no regimento interno, se for pelo aquilo que nós aprovamos, é voto aberto. Mas eu alego que o regimento interno tem que ser mudado para garantir o voto aberto. A única coisa aqui que é voto secreto, com toda a firmeza, eu diria, é a escolha das autoridades. Aí é voto que não secreto. Deveria também ser. Para mim tem que ser tudo voto aberto. Tudo aberto. Tudo aberto, escolha da autoridade, veto, não tem nada de regimento interno. A Constituição está acima do regimento interno. Então deveria ser tudo aberto. Mas foi permitido que escolha de autoridades, o ministro do Supremo, por exemplo, é voto fechado, que não deveria ser. E o senhor acha que há algum movimento no sentido de ajustar o regimento interno para que essa... Eu me lembro, o senador Pedro Tax já tinha apresentado um projeto nesse sentido. Eu acho que o regimento interno tem que ser ajustado. O regimento interno não pode ser maior que a Constituição. Uhum. A Constituição garante o fim do voto secreto. Então, fim do voto secreto. Senador, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse ou outro dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.